Olá, seja muito bem-vindo ao Fortaleza Paterna. Meu nome é Fabrício Rego. Nesse vídeo aqui eu vou falar como você, sendo um pai de família, tendo esposa, filhos, tendo trabalho, tendo seus próprios interesses, consegue organizar a sua rotina para fazer tudo o que você precisa fazer, tudo o que você quer fazer e, claro, também buscar e atingir os seus objetivos pessoais. E eu estou falando isso porque inevitável que hoje quem quer fazer tudo de uma forma desordenada acaba deixando bolinha cair ou acaba não conseguindo fazer. E resultado, claro, fica frustrado, né? Passa aquela vida com aquela sensação, aquele gostinho na boca de que podia estar fazendo mais, podia estar sendo mais e não consegue, ou às vezes consegue muito em uma área da vida, foca, 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 mas deixa a peteca cair do outro lado da vida. E eu quero falar do ponto de vista de que eu sou esse cara. Eu sou esse cara que o tempo inteiro, desde novo, eu sou muito realizador. E o que eu quero dizer com muito realizador? Eu, eu tenho um drive de fato, pô, se eu quero uma coisa, eu vou em busca de como faz aquilo e eu vou fazer aquilo acontecer. Claro que de 10 coisas que eu quero, duas eu consigo fazer desse jeito. Por quê? Porra, você é inútil, então você quer ensinar uma coisa se nem você consegue, você deixa 8 na mesa? Não. Porque a grande verdade é que se você for parar para ver tudo que você já quis fazer, a minoria é o que realmente importava, é aquilo que realmente você eventualmente conseguiu, e a maioria são aquelas ideias passageiras que não fazem sentido para sua vida e tudo mais. Mas eu sou um testador de caminhos, né? Então, assim, eu sempre, desde muito novo, eu sempre fui muito organizado, né? Então, por exemplo, quando eu botei na minha cabeça para passar em vestibular de universidade pública, eu fui lá. Beleza, como é que faz isso aqui? O que, é que tem que fazer? Pá, fui lá e fiz. Quando eu botei na minha cabeça de passar em concurso, mesma coisa. Fui lá, estudei o que, que eu precisava fazer para passar em concurso, estudei para concurso, e aí eu comecei a passar nos concursos. E aí, claro, já vem a vida adulta e vem uma série de outras coisas. Então é a faculdade, é isso, é fazer intercâmbio, é aprender uma língua. Eu, por exemplo, eu eu sou autodidata no estudo de línguas, então, assim, no sentido de que eu nunca fui para cursos formais de línguas, então eu busco aprender línguas por conta própria, e não é porque eu gosto, eu sempre gostei de línguas. Então, assim, estou só trazendo exemplos de coisas que eu realizei, mas lembrando, né, repito, existe uma série de outras coisas que eu nunca realizei e foi com elas que eu aprendi. Mas o grande ponto de virada mesmo veio recentemente, assim, por quê? Quando minha filha nasceu, eu estava em uma determinada situação, que depois eu posso até fazer um vídeo contando sobre isso, de espiritualmente, fisicamente e tudo mais, eu precisava me desafiar. E aí eu falei, porra, vou correr corrida de longa distância. Muito inspirado ali no David Goggins e nos livros dele e tudo mais. E aí eu botei na minha cabeça que ia correr, entrei num clube de corrida. É, minha primeira corrida já foi de 21 quilômetros em trilha. E dali já foi para uma ultramaratona que era 50 quilômetros né, em trilha também. E aí eu fiquei 4 anos nesse processo, um processo que me trouxe muito aprendizado. Só que ali eu já tinha minha filha. E a grande verdade é que esse foi um projeto que, beleza, conseguimos realizar, uma série de coisas envolvidas, me trouxe muito aprendizado, sobretudo de administração de tempo, de gestão das coisas, mas a grande verdade é que esse foi um caso em que eu estava deixando peteca cair. Em que sentido? É, isso, a gente precisa dar um passo atrás só para entender o seguinte: qual é hoje o grande ponto de frustração da maioria das pessoas, homens ou mulheres, não importa, o grande ponto de frustração de, poxa, parece que eu quero sempre uma lista inesgotável de coisas para fazer, eu não consigo fazer, eu fico frustrado, ou eu começo a fazer as coisas e eu abandono e tal. E qual que é o grande ponto? Sem você compreender isso, dificilmente você vai conseguir realmente chegar do início até o fim de coisas a que você se propuser. Eu, você e todas as pessoas, nós temos coisas no mundo que nos chamam a responsabilidade. Ou seja, elas nos chamam. Então, é uma vocação. Então, são as nossas vocações. São coisas que só eu posso fazer. Então, por exemplo, eu sou contratado por uma empresa
para ser head de operações dela. Eu sou o diretor ali, né? Não diretor, eu dirijo a operação da empresa. Existem coisas que só eu posso fazer ali. Eu sou chamado a ser pai. Eu tenho 3 filhos, um na barriga, 2 nascidos, e os meus filhos, quando eles chamam pai no planeta Terra, somente eu posso responder, sou eu. No meu trabalho, quando alguém chama Fabrício, head de operações, só eu que posso responder. Quando a minha esposa chama amor, que é o marido dela, só eu posso responder. Então, repara, são minhas vocações. Ou seja, as minhas vocações são essas principais. Claro, tem uma muito antes dessa, que é a minha vocação de ser filho de Deus, minha vocação do cunho religioso, espiritual. E essa vem antes de tudo. Mas o fato é, aqui estão as minhas vocações. Essas vocações, elas tocam em mim em responsabilidades, ou seja, em posturas que eu tenho que ter para corresponder a essa vocação. Então, se a minha filha chama pai, não vai ter outra pessoa que vai ir lá para ser o pai dela. Só sou eu. Então, eu preciso correspondê-la. Então, eu preciso estar disponível para fazer. E, dito isso, uma primeira coisa que a gente precisa para ordenar, né, a nossa própria vida e para a gente, de fato, ter uma percepção de completude é: eu estou correspondendo bem às minhas vocações? Eu estou dando às minhas vocações, no meu dia a dia, na minha janela de dia, o tempo correspondente, proporcional e justo de cada uma delas? Ou seja, justo aquele tempo que é devido para elas. Esse é o primeiro ponto de conversa hoje. E isso já veio com a maturidade, claro, isso já veio também de estudos de antropologia filosófica, especialmente ali com o professor Diego Reis, que é de quem eu sou aluno exclusivo há um bom tempo, né? Exclusivo que é com quem eu me pauto, né? E, e aí o ponto principal é, se eu não estou correspondendo de forma como deve ser qualquer uma delas, qualquer coisa que eu fizer fora disso, eu vou estar, de certa forma, saindo do meu eixo. E quando eu faço isso e eu saio do meu eixo, por mais que eu fale assim, estou completando, alguma coisa fica ali naquela consciência dizendo, cara, você tinha que estar fazendo isso aqui, você tinha que estar fazendo aquilo ali, pô, isso aqui tá estranho. Alguma coisa fica me acusando dentro da minha cabeça. Consequentemente, se eu, por exemplo, se eu sou um cara carreirista e boto o sucesso da minha vida profissional, financeiro, acima de todas as minhas outras vocações, agora, se eu estiver tendo sucesso, resultado, eu posso não sentir, mas vai chegar um momento em que eu vou olhar para trás e falar, cara, eu deixei de lado muitas vocações para poder atingir isso daqui. Valeu a pena? E aí começa a vir as neuroses, começa a vir os vazios existenciais, começam a vir os problemas. Por quê? São coisas que a gente deveria ter dado atenção e não deu. A gente deveria ter equilibrado e não equilibrou. E esse é hoje um grande problema de muitos e muitos homens. Primeiro, não reconhecer os seus papéis. Qual é o meu papel como homem? Se eu sou casado, sou pai, se eu trabalho. Vamos falar dos principais e dos mais fortes da vida cotidiana. Qual é o meu papel como homem? Eu tenho que ter clareza de, enquanto marido, qual é o meu papel? Enquanto pai, qual é o meu papel? Enquanto profissional contratado ou profissional liberal que seja, eu tenho clientes, então sou contratado do mesmo jeito, por exemplo, qual é o meu papel? Sem isso, eu tenho uma desordem no meu mundo. E essa desordem ela é muito sutil. Às vezes não. Ela pode se manifestar justamente em frustrações, em angústias, em ansiedade, em estresse, em burnouts e até em outros casos em depressões. Entende? Então, parto desse pressuposto. Então, pressupondo que as casinhas estão organizadas, eu sei cada um dos meus papéis, como que eu faço para equilibrar? Aí entra a prioridade dessas vocações. Dentre essas vocações todas, qual é a prioridade? Qual é a sua prioridade? É o ponto de partida. Alguns vão dizer, pô, minha prioridade é o trabalho. Por quê? Se eu não tenho dinheiro, como é que minha família vai sobreviver? Se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou educar os meus filhos? Eu não vou entrar nesses detalhes de responder isso aqui agora. Outros vão dizer que a prioridade é os filhos. Afinal de contas, os filhos são frutos ali do matrimônio, do casamento e
a prioridade é formar os filhos. Outros vão dizer que a prioridade é a esposa. Eu não vou julgar e eu, mais uma vez, eu não vou dizer que agora não vamos entrar sobre essa questão, sobre essa como que a gente ordena isso. Mas o grande ponto é, hoje eu, Fabrício, qualquer coisa que eu decida fazer em termos de projeto, aprender uma língua nova, aprender um instrumento, fazer uma pós-graduação, fazer um curso profissional que seja, correr uma maratona ou não correr, fazer uma determinada esporte ou não fazer, hoje eu me ordeno, me condiciono a partir das minhas vocações, a partir do entendimento das minhas vocações. E a primeira pergunta é: isso que eu estou querendo está a serviço das minhas vocações? De alguma forma vai ajudar as minhas vocações? Tem que estar 100% a serviço sempre? Não necessariamente. Mas o fato é, eu vou precisar de um tempo para ela, meu tempo é limitado. Meu interesse não é, eu quero fazer tudo, mas meu tempo é limitado, eu vou precisar dar um tempo. Então, da onde que eu vou tirar o tempo? De qual das vocações eu vou tirar? Porque se eu tiver que fazer isso, eu estou, de certa forma, traindo as minhas vocações principais. Então, se eu faço algo que eu preciso deixar de trabalhar para fazer e ele não é algo relacionado às outras vocações, eu estou traindo a minha vocação, de certa forma. Se eu faço algo numa hora em que eu deveria estar presente com a minha esposa ou com meus filhos, eu estou traindo a minha vocação. Se eu faço algo que vai me demandar muito tempo fora de casa, fora do que eu acredito, eu estou traindo a minha vocação e foi por isso que eu deixei, inclusive, de correr. Eu cheguei a fazer 3 ou 4 ultramaratonas, né? Corridas acima de 50 quilômetros e várias outras de 30, de 40, corridas de longa distância, que você passa 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 horas ou mais correndo. E o grande ponto é, para você chegar numa corrida dessa, você precisa de um volume de treino muito alto. E volume de treino é por semana. Então precisa ter X quilômetros percorridos por semana. E acontece que, para eu conseguir fazer isso, eu demandaria muito tempo da minha semana. E da onde que eu tiraria? Da onde que eu tirava lá atrás? Da minha esposa e da minha filha. Então era de manhã cedo, era sábado de manhã inteiro, às vezes era um domingo, e às vezes viajava e tal. Ou seja, de certa forma eu tirava esse tempo que era dessas vocações. Você fala, pô, Fabrício, mas cara, que vidinha esculhambada que você não. Pô, então você não se permite um prazer, você não se permite algo que você quer. Eu acho que eu não entro nem nesse caminho. Porque assim, ó, eu amo correr, eu adoro correr, correr me realiza. Mas, a partir do momento que eu tomei essa consciência, que eu estou trazendo aqui, das minhas vocações, a chave muda. A chave muda. Eu não sei se para todas as pessoas. Para mim, talvez no início foi até um choque. Mas depois eu falei, claro, faz sentido. E aí, depois que faz sentido, a sua consciência, no caso a minha consciência, não consegue fazer aquilo sem ser acusado. Óbvio que tem uns momentos, pô, de vez em quando, o negócio é fazer daquilo ali, a rotina, a minha consciência. E o que acabou acontecendo? Eu me afastei um pouco das corridas, voluntariamente, de forma opcional, porque eu entendi que existiam algumas vocações que me chamavam mais do que as outras. E, infelizmente, dentro dessa ordem de prioridades, a minha corrida não estava dentro desse processo. Ou seja, voltando hoje, quando eu quero alguma coisa, eu passo por esse filtro. Primeiro, eu tenho tempo. Que tempo eu vou dar para isso? Porque se eu não tiver tempo e se eu não tiver uma clareza muito grande dos meus tempos, do que eu faço no meu dia a dia, da minha rotina para conseguir atingir aquele objetivo, mais uma vez, eu posso até querer, posso até botar no papel que eu vou fazer, mas eu não vou conseguir, eu vou o quê? Me frustrar, vou quebrar minha cara, eu vou parecer que eu não consigo fazer nada. Então, primeiro, eu não topo qualquer desafio. Eu não topo colocar qualquer coisa na minha rotina que eu queira. Eu passo por esse filtro realista da vida real, de adultos, de que tem responsabilidades. Eu tenho tempo para isso? Eu quero, é muito importante. Pode até trazer um aumento financeiro, isso e aquilo, mas eu tenho tempo para colocar aqui? Ah, não, eu vou tirar da minha vocação. Não, beleza, mas é temporário, vai trazer um bem maior. Ótimo. Ah, não, eu vou tirar, mas vai demandar 2, 3, 4 anos tirando. Vai valer a pena? Vai valer a pena em que ponto de vista? Vai valer a pena o olhar deles, de quem precisa dessa vocação que só eu posso cumprir?
Então, são vários. E repara, eu só estou falando aqui da escolha de fazer ou não fazer aquela coisa específica. Então, eu passo por aí. Aí, a partir daí, eu trabalho hoje, por exemplo, com uma organização do meu dia. A gente, assim, graças a Deus, eu e minha esposa, a gente sempre foi muito organizado a respeito de rotina como um todo. Gostamos sempre de rotina, gostamos sempre das coisas do mesmo jeito. É incrível, a gente é muito parecido nesse sentido. E a gente se dá muito bem assim, porque um completa o outro e não deixa também ficar saindo da rotina. E aí, qual é o ponto? Eu sempre fui defensor de que a rotina salva. Ter rotina salva. Ter rotina é maravilhoso. Eu já tive um tempo em que eu desejei não ter rotina e eu não tive. Eu passei quase um ano não tendo rotina. Acordava quando queria, trabalhava a hora que eu queria e minha vida virou um caos. A rotina me organiza enquanto ser humano. Enquanto pessoa, ela me coloca dentro das caixinhas e, bom, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo, agora eu faço aquilo outro. Ao contrário do que pode parecer que ela engessa e ela deixa a coisa dura e pesada, não, ela me dá mais liberdade, porque eu não preciso pensar no que eu tenho que fazer. Eu já sei o meu roteiro de amanhã, eu já sei a minha rotina, então eu sempre também tive essa facilidade. E não é à toa que hoje eu ajudo outras pessoas a constituir essa rotina, a criarem, a colocar essa rotina em prática. Então, para além daquele pilar da vocação, o segundo é, eu tenho uma rotina estabilizada na minha semana. Claro, a rotina é riscada em pedra? Não, mas ela precisa ser um pouco previsível. Então eu tenho minha rotina claríssima. Qualquer pessoa que parar para me perguntar, eu consigo dizer em poucos minutos minha rotina da semana inteira. Se alguém pergunta se eu tenho um tempo livre, eu não consigo ter. Ao mesmo tempo, é engessado? Não é. Não é engessado. É um guia, é um norte. Mas naquele dia, naquele momento, eu posso decidir que eu vou fazer outra coisa. Mas eu já sei que aquele horário é um horário reservado para aquilo. Então, a minha rotina ela precisa estar pré-ordenada. E aí, o terceiro pilar vai ser beleza. Vamos supor que o projeto seja aprender língua estrangeira. Uma coisa que eu já disse que me apetece muito, eu gosto, eu tenho metodologia pessoal para isso e eu sei criar esse plano, eu sei fazer acontecer. Tá, onde eu vou encaixar na minha rotina? De quanto tempo eu preciso? Eu sei disso ou não? Eu preciso ainda saber de quanto tempo eu preciso. Violão, por exemplo, eu desde novinho eu aprendi a tocar violão, mas eu aprendi daquele jeito, em caderninho de cifra, em cifra na internet, então sei fazer um dedilhado muito simples e ser batido e acabou, sei ler cifra. Agora eu estou fazendo um curso de violão. Primeira coisa que eu fiz foi isso que eu quero fazer, aprender a tocar violão de forma apropriada. Tá servindo a algum dos meus amores? Tá, porque eu tenho uma intenção específica em aprender a tocar violão. Então tá servindo a um dos meus amores. Segundo, eu tenho um tempo? Tenho. Eu consigo colocar na minha rotina sem roubar das minhas outras vocações? Sim. E aí eu tenho feito isso. Então, eu tenho um tempo. Ah, é 1 hora por dia? Não. 2 horas por dia, 3 vezes por semana? Não. Eu sou muito mais favorável. Para mim, funciona muito melhor. E é, é, neurocientificamente falando, funciona muito melhor fazer em em ritmos constantes, pequenos, mas constantes, do que fazer espaçado, porque você tem mais dificuldade de manter o ritmo. Então, eu já fiz isso em inúmeras experiências na minha vida, em várias coisas que eu precisava adquirir hábitos. Fazer sempre numa rotininha que seja curta, mas fazer e sentir o progresso do que buscar blocos grandes que são mais difíceis de encaixar na rotina. Então esse é outro aspecto. E aí eu tenho feito, estou conseguindo, está maravilhoso. É um projeto. Um outro, pós-graduação. Sabe que horas eu estudo na minha pós-graduação? De 5 da manhã às 6. É o horário que eu estudo. Ou seja, eu não pego horário de ninguém. E mesmo assim, esse horário está subordinado a minhas outras vocações. Se nesse período um dos meus filhos acorda e exige minha atenção, acabou meu estudo. Eu vou ficar com meus filhos. Se a minha esposa precisa nesse momento de alguma coisa, ou que eu fico com os meninos, acabou, eu vou ficar com eles. Então, ordem de prioridades e consciência disso. Gente, tudo isso que eu falei aqui, claro, eu estou buscando resumir, achatar aqui um monte de conhecimento e eles, no final das contas, são muito práticos. Mas o que eu posso dizer é, eu que eu sempre fui esse cara.
realizador. Se eu botasse uma meta, eu ia passar por cima de pau e pedra para conquistar aquilo que eu botei, estabelecido. Depois de um tempo eu percebia que faltava alguma coisa, porque justamente isso, eu deixava pratos cair ao longo do caminho. Hoje, com esse novo olhar que eu trouxe aqui, com esse olhar voltado para as vocações, para o tempo, para também não querer as coisas da noite para o dia, tirou um peso das minhas costas. Então trouxe mais leveza para minha rotina. Se eu for mostrar minha agenda para vocês, vocês vão ver assim, porra, que loucura. É toda picotada, mas eu sei transitar dentro dela. E isso me dá um domínio, um controle sobre o tempo. Mas é um controle que ele não está na minha mão. Por quê? Eu posso planejar um dia e aquele dia ser diferente, porque o filho adoeceu, porque teve um imprevisto. Mas quando ele está na minha mão, a coisa funciona. E aí, quando chega no final do dia e que a coisa funciona e que eu sinto que eu cumpri aquilo que eu deveria fazer, eu sinto aquela paz de hoje eu fiz o que eu deveria ter feito. Hoje eu cumpri tudo que eu gostaria. Hoje eu fiz exatamente aquilo que era esperado de mim. Então é sobre essa sensação no final das contas. Diariamente. E aí, diariamente a gente vai construindo isso, vai construindo, e quando você vê, você aprendeu a língua nova, estudou, passou num concurso, você aprendeu uma profissão nova, né, passou, enfim, numa certificação, enfim, uma série de situações. Então é isso que eu trago aqui para vocês. Primeira coisa é preciso ter essa clareza de vocações. Segunda, tem que ter uma rotina pré-estabelecida e que seja realista para você saber onde você vai colocar. E terceiro, é saber como que você cria um plano para realmente fatiar. Então você fatiar esse plano aí. Se você precisar de minha ajuda para qualquer coisa nesse sentido, estou à disposição. Aqui embaixo vai ter o link em algum lugar ou no meu Instagram tem um link para o meu WhatsApp. Manda uma mensagem, fala comigo, que vai ser um prazer te ajudar. Tá bom? Então, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.